Deveria ter sido uma expedição histórica, mas acabou em tragédia. Em junho, o submarino de águas profundas Titã partiu em uma viagem aos destroços do Titanic, que afundou em 1912. No entanto, assim como o luxuoso navio, o submarino nunca retornou. Nesse vídeo, queremos mostrar a vocês por que a expedição estava fadada ao fracasso desde o início e como foram as terríveis últimas horas no submarino Titã. Vai ser interessante e impressionante, mas também muito assustador. Então continuem conosco, aqui no Vale a Pena Conhecer. Os destroços do lendário Titanic estão a uma profundidade de 3.800 metros, quase 4 quilômetros abaixo da superfície do mar, ao largo de Newfoundland. Devido à pressão extremamente alta que poucos submarinos podem suportar, apenas alguns pesquisadores puderam admirar os destroços no local. A empresa americana OceanGate queria mudar isso há alguns anos atrás e projetou o Titã, um submarino de mergulho profundo com o qual até mesmo turistas com dinheiro suficiente poderiam fazer uma viagem subaquática até o gigante oceânico afundado. O Titã, que media apenas 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e tinha espaço para 5 pessoas, era principalmente feito de um tubo de plástico reforçado com fibra de carbono e supostamente poderia mergulhar até 4.000 metros de profundidade. No entanto, durante os testes, o chefe da OceanGate, Stockton Rush, percebeu que o material da carcaça externa não suportava essa profundidade, mas como a empresa estava determinada a oferecer viagens para turistas para ver o Titanic, o material foi reforçado e o submarino foi considerado seguro. Muito antes da fatal viagem, em 18 de junho de 2023, o Titã já havia feito 90 mergulhos com passageiros até o Titanic desde 2021, ou pelo menos tentou. Incrivelmente, 77 dos 90 mergulhos tiveram que ser interrompidos prematuramente, e o fato do submarino ter alcançado o fundo do mar nos outros casos foi provavelmente pura sorte. O especialista em mergulho profundo Rob McCallum, que trabalhava para a OceanGate, alertou o CEO da empresa várias vezes de que o Titã tinha sérios problemas de segurança e que a operação deveria ser interrompida imediatamente. No entanto, todas as suas objeções foram ignoradas e ele foi demitido. Além disso, o submarino nunca foi autorizado ou inspecionado por uma autoridade reguladora ou organização de certificação. E, na verdade, o submarino já parecia, mesmo para leigos, que nunca deveria ser usado em profundidades maiores. Muitas partes foram montadas precariamente com materiais de construção e o controle do Titã foi feito, sem brincadeira, com um controlador de videogame comum, como o que você pode comprar por cerca de R$100 na Amazon. Apesar de todos esses fatos, que normalmente sugeririam que usar o Titã não era uma boa ideia, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, juntou-se em junho de 2023 ao pesquisador francês de profundezas marinhas e especialista em Titanic, Paul-Henri Nargeolet, que estava encarregado de pilotar o submarino em direção ao local do desastre do Titanic. A bordo também estavam 3 turistas que haviam pago incríveis $250 mil cada para viver uma aventura submarina única. Eles eram o bilionário de 58 anos e empresário da aviação Hamish Harding, bem como Shazda Dawood, empresário e não apenas bilionário, mas também o homem mais rico do Paquistão, acompanhado pelo seu filho Suleiman. O jovem Suleiman Dawood, com apenas 19 anos, planejava resolver um cubo mágico no fundo do mar e com isso também estabeleceu um recorde mundial para o Guinness Book. Na manhã de 18 de junho de 2023, o navio chegou ao local do desastre do Titanic e todos se prepararam para entrar no pequeno submarino. A viagem planejada era de um total de 8 horas, com 3 horas alocadas apenas para o mergulho a 3.800 metros de profundidade. Ao chegarem lá embaixo, o piloto do Titã, Paul-Henri Nargeolet, pretendia mostrar o Titanic aos passageiros por cerca de 2 horas antes de retornar à superfície. Inicialmente, a expedição seguiu exatamente como planejado. Às 4 horas da manhã, horário local, o Titã com seus ocupantes foi solto do navio e mergulhou. Por motivos de segurança, o submarino enviava sinais para o navio, o que permitia determinar sua posição. A comunicação através de sinais acústicos também era possível.
No entanto, após apenas 1 hora e 45 minutos, ou seja, quando o Titã tinha percorrido um pouco mais da metade do caminho, todos os sinais pararam de ser recebidos. Foi aqui que o grande drama começou, porque agora era completamente incerto como estava a situação a bordo do Titã. Era possível que apenas a comunicação tivesse falhado, mas também era possível que o controle não tivesse mais funcionando e, portanto, o submarino não pudesse mais retornar à superfície. Além disso, ninguém sabia exatamente onde o pequeno submarino estava. Quando nenhuma resposta foi recebida, mesmo após 1 hora, eles soaram o alarme. A tripulação finalmente informou a guarda costeira canadense sobre o desaparecimento e solicitou ajuda na busca. O que se seguiu foi um grande suspense, amplamente noticiado pela mídia em todo o mundo. O Titã não só estava desaparecido, mas também havia pouco tempo para as equipes de resgate encontrarem o submarino. Na verdade, o veículo que havia mergulhado nas primeiras horas de 18 de junho tinha oxigênio suficiente para 96 horas no máximo. Portanto, se não fosse recuperado até o meio-dia de 22 de junho, significaria a morte certa para os passageiros. Assim, uma enorme operação de resgate foi iniciada. Esperava-se que o submarino pudesse emergir por conta própria de alguma forma, então muitas aeronaves foram enviadas para vasculhar a superfície do mar. No entanto, nem em 18 de junho, nem no dia seguinte encontraram nada. Em 20 de junho, houve uma esperança real. Uma equipe de busca detectou batidas regulares na água. Parecia que os passageiros do Titã estavam presos no fundo do mar e tentavam chamar a atenção batendo desesperadamente nas paredes do submarino. Infelizmente, a posição original das batidas não pôde ser determinada. Em 21 de junho, os sons de batidas continuaram e, como a posição ainda não podia ser localizada, as equipes de resgate ampliaram a área de busca para o dobro. Além disso, um veículo submarino controlado remotamente dos Estados Unidos, capaz de operar em profundidades de até 6.000 metros, foi trazido. Numa corrida contra o tempo, esse veículo subaquático então vasculhou o fundo do mar, mas até o momento previsto para o esgotamento dos suprimentos de oxigênio ao meio-dia de 22 de junho, também não encontrou nada. Às 18 horas do mesmo dia, no entanto, o dispositivo controlado remotamente encontrou os destroços do pequeno submarino, a cerca de 500 metros do naufrágio do Titanic. Como mais tarde se descobriu, o submarino Titã provavelmente implodiu a várias centenas de metros de seu destino, levando todos os ocupantes à morte antes que pudessem vislumbrar os destroços do Titanic. Durante a implosão, provavelmente desencadeada por uma fissura no casco pressurizado do submarino, o Titã e tudo dentro dele foram esmagados. Os sons de batidas previamente ouvidos vinham de outro lugar. Uma implosão em uma profundidade oceânica dessas dura apenas milissegundos e ocorre tão rapidamente que nenhum dos passageiros teria percebido sua própria morte. A análise posterior dos dados mostrou que a Marinha dos Estados Unidos já havia registrado o som da implosão em 18 de junho, ou seja, no dia do mergulho. Enquanto esforços incríveis foram feitos para salvar os passageiros, eles já estavam mortos há muito tempo, e houve muitas críticas à enorme operação de resgate e à cobertura contínua do caso. Os críticos argumentaram que uma quantidade desproporcional de dinheiro foi gasta na busca por bilionários que escolheram voluntariamente embarcar em um submarino inseguro, enquanto em outros lugares do mundo, milhões de pessoas sofrem e morrem diariamente sem que ninguém se importe. Fica à vontade para falar a sua opinião nos comentários. Estamos curiosos. Uma ironia do destino no caso do Titã são as semelhanças com o naufrágio do Titanic, que a expedição pretendia visitar, pois também no caso do transatlântico, os responsáveis estavam determinados a estabelecer recordes e ignoraram deliberadamente inúmeros problemas de segurança e avisos apenas para prosseguir com a viagem conforme planejado. Se você gostou desse vídeo sobre as últimas horas no submarino Titã, deixa um like e se inscreve no canal. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.